Olá, guys! Boa tarde! Oi, Codex! Oi, Louco! Oi, Adnê! Oi, Zadinho! Oi, todo mundo! Pessoal que vai chegando, sejam todos muito bem-vindos! Boa tarde, gente. Sou o Cap Hulk, esse é o Bertuani, e essa é a nossa terceira edição do Na Cabine com o Cap, com o tema Ser Influencer Digital. Estamos pegando influências de vários nichos, como podem ver, né? Só nichos diferentíssimos. E hoje temos aqui uma pessoa, digamos, militante, filósofa. Olha aí. Obrigado pelo convite, Cap. Boa tarde. Boa noite já, né? Boa noite, chat. Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite do Cap, pra gente trocar essa ideia. E também por ser prestigiado por vocês. Olha aí, olha aí. A cara dele de tímido, gente, parece que ele nunca entrevistou. Fiz isso, eu nunca fiz isso, eu juro pra você. É a primeira vez, por isso que eu tô empolgado e um pouco tímido. Gente, o senhor faz vídeo, posta a foto, tá com vergonha do ao vivo, moço? É porque no ao vivo não tem filtro. Não tem filtro. Por causa disso, não. Então, senhor Max, pra galera te conhecer, fale um pouco de você, uma apresentação pessoal. Quem é você? É o que faz da vida? É o que você gosta? O que você não gosta? Fale aí pra gente. Bem, meu nome, no geral, é Maxwell Bertuani. Atualmente eu sou estudante, eu sou matriculado na Faculdade Federal de Minas Gerais por curso de Letras. E, nas horas vagas, eu crio conteúdo pro TikTok e Instagram. Sou o tipo de pessoa que as pessoas chamam de militante. Houve um momento, já tive várias eras nessa minha vida de influenciador, porque eu ainda estranho a palavra, você se chamar de influenciador significa que você consegue influenciar alguém. Isso é muito louco pra mim, isso era muito fora da minha realidade. Mas antes de eu só viver por conta de internet, eu também trabalhava em telemarketing, fazia alguns bicos em algumas empresas como secretariado, já trabalhei em supermercado, mas no momento eu me dedico a isso, a internet e a minha faculdade. Uma das minhas grandes paixões, inclusive o fato de eu ter conhecido o CAP, foi por causa dos jogos. Eu gosto muito de jogar. Não é só militância que enche barriga, mas eu também gosto muito de jogar, inclusive gosto de DBD, inclusive não, por mais que eu não esteja jogando tanto. Conheci ele por um outro streamer daqui da Twitch também, que fez esse link, né, Cap, da gente ter se conhecido no final. Sim. Certo. E você, senhor Max Bertuani? Você ganha dinheiros da internet, consegue viver com isso tranquilamente hoje em dia? Olha, a questão de viver com isso é algo muito recente e está um pouco instável. O TikTok é uma ferramenta que não monetiza por visualizações igual o YouTube, né? Mas ele tem muitas campanhas que são monetizadas. Algumas dessas campanhas de hashtag, você participando, recebendo um convite, você compra a meta de vídeos e recebe, por exemplo, de 2, 5 até 6 mil reais. Existem também as campanhas que são uma espécie de sorteio para ver quem engaja mais, quem tem a melhor quantidade de conteúdo para determinado tema, onde você também ganha prêmios com relação a isso. Eu sou uma pessoa que vem de baixo, então meu custo de vida não é muito grande. Então se eu ganho 3, 4, 6 mil reais, eu consigo viver pleno por vários meses. Mas no mais, também tem algumas publis que eu já fiz no Instagram. E monetização no conceito, mais ou menos é só isso por enquanto. Porque novos ventos estão soprando por aí, espero que soprem muito mais. E vão soprar nesses mares, meu querido, você vai ver. Tomara. Vai sim. Nessa questão de viver com o mínimo, é uma questão sobre minimalismo, né? Então, assim, o que o senhor acha de uma vida minimalista, senhor Max? Vamos começar militando? Olha, eu acho que o conceito minimalista em si, essa filosofia de vida é muito interessante. Eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim, que é adepta desse minimalismo, que é retirar o máximo de coisas possíveis tendo só o necessário. Eu não diria que eu sou uma pessoa minimalista, porque eu acho que eu ainda sou muito materialista para me encaixar nisso. Mas por causa dessa influência dessa pessoa, que é muito importante para mim, te amo, eu consigo desapegar de muitas questões, porque o minimalismo não é só no material também, né? Também é no sentimental, emocional, e de certa forma isso tem dado muitos ensinamentos interessantes para minha vivência.
Eu espero um dia ser de fato uma pessoa minimalista. Mas por enquanto eu tô no processo. Por que você entrou nesse mundo virtual para ser um influencer? Conta pra gente lá no início, sabe? Eu pensei em fazer algo pra internet através disso, tal pessoa me incentivou. Como é que foi sua entrada neste mundo? Olha, Cap, eu fiz um vídeo sobre isso hoje, que eu nunca me imaginei estando num lugar onde eu estou. Por isso que até hoje eu estranho o fato de eu ser um influencer, porque eu consigo influenciar as pessoas. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro conteúdo que eu criei para a internet. Eu baixei o TikTok, foi um pouco antes da pandemia começar, e eu vi uma menina caribenha postando um vídeo. Eu achei aquele formato de vídeo muito legal. E eu reproduzi esse vídeo, só que do meu jeitinho. Que era um vídeo onde ela mostrava a aparência dela, era uma mulher preta, né? E ela mostrava várias pinturas de pessoas pretas, de momentos renascentistas e várias outras formas de verem corpos pretos. Reproduzi isso e esse vídeo engajou. Eu falei, uau, pessoas veem isso. E eu não via muito isso no TikTok na época. Então eu reproduzi isso. Aí quando eu fui assustando, eu falei, nossa, se é pra mim fazer o que eu quero ou penso, eu tenho muitas ideias, então eu vou continuar. Aí eu continuei postando vários vídeos com algumas ideias que eu tinha na cabeça, até encontrar a minha forma de me comunicar. Eu ainda tô buscando essa forma, tanto que se você pegar os meus vídeos do último que eu postei até um dos primeiros, a estrutura, edição, legendagem, tudo muda. Porque isso tem muito a ver comigo. O meu perfil, o meu conteúdo é uma expansão do meu eu. E eu tô sempre em mudança. Tô sempre mudando um ponto para agregar num fim e tudo mais. Tem a ver com o ser humano, né? Encontrar uma forma de se comunicar e ser entendido. Isso se chama evolução, resumindo? Sim, eu diria evolução pessoal. É isso. Sim. Você disse que entrou no TikTok, né? E eu vi nos seus materiais que você ganhou um prêmio do TikTok. Qual que é esse prêmio? Como que você ganhou? Por quê? Como você se sentiu ganhando esse prêmio? Esse prêmio foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque quando eu ganhei esse prêmio, eu falei, alguém tá me vendo e alguém tá me entendendo, que era uma das coisas que eu gostava mais. Esse prêmio é o Na Minha Pele Preta, né? Essa hashtag tinha o intuito de colocar pessoas pretas em evidência quando o aplicativo bombou lá no início da pandemia. Na época, eu não esperava nada parecido, porque eu era um criador pequeno. Eu tinha 50, 30 mil seguidores. Mas ainda assim o TikTok me chamou para essa campanha, pediu para me postar um vídeo com a hashtag, dito e feito. Assim eu ganhei esse prêmio, que até hoje fica aqui na minha parede, para todo dia lembrar que, de certa forma, é uma questão de persistência, vontade também de criar esse tipo de conteúdo e saber que tem realmente alguém te apoiando e te vendo. Isso para mim foi muito mágico. Até hoje eu fico em choque. Você tem cara que pensa rápido, né, senhor Max? Isso é Às bom. vezes. Tem uma brincadeira que eu estou fazendo com todos os influencers que vêm aqui. Eu tenho 25 perguntas em mãos. São perguntas fáceis de responder, mas tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça e responder grande parte delas em 1 minuto. Tipo, eu vou falando, vai respondendo, eu vou falando, você vai respondendo, eu vou falando, você vai respondendo. Fechou. Pra ver o que passa na tua cabeça com a primeira coisa que vem. Preparado? Sim, tô. Beleza. 3, 2, 1, já. Cor favorita? Roxo. Um medo. Aranha. Um lugar. Minha cama. Uma música. Bacuxi dos Blues. Uma marca. Salve. Um livro. Capitã de Areia. Comida ruim. Figo em conserva. Nome de um pet. Nami. Um sonho. Viajar. Um defeito seu. Falta de vontade. Um artista. Bacuxi dos Blues. Uma saudade. Nilo. Uma inspiração. Emicida. Uma série. Eles. Calor ou frio? Frio. Rede social preferida. TikTok. Uma amizade. Margarete. Data de aniversário. 31 de julho. Deu 1 minuto. 18 perguntas. Foi a pessoa que mais respondeu perguntas até agora. Bom. Faltaram 7. Mas eu ainda faria essas perguntas. Porque são perguntas que a gente envolve vocês cotidiano. Então vamos lá. Você é mais caseiro ou rolezeiro? Caseiro, completamente.
Prefere gravar vídeo ou no ao vivo? Gravar vídeo. É ciumento? Não. Quantas tatuagens você tem ou pretende fazer? 0. Vegano, vegetariano ou carnívoro? Carnívoro. Mas É eu fui organizado? vegetariano por 1 ano. Um spoiler Não. seu. Sou falho. As pessoas geralmente não esperam isso. Olha aí, guys. Esse é o Max respondendo perguntas com a primeira coisa que vem na cabeça. E eu gostei de grande parte das respostas. O que vocês acharam? Bom, senhor Max, o que te inspirou a fazer conteúdos polêmicos? Rapaz, o que me inspirou? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito polêmica em lugares mais fechados, por exemplo, minha família, né? Eu sou a primeira pessoa da família que não tem uma religião, eu sou ateu, eu sou a primeira pessoa da minha família que sou abertamente LGBTQIA+, e dentre outras polêmicas que eu já tive que lidar na minha vida, né? Então, eu chegar na internet e falar sobre algo que eu já conversava na mesa do café, não foi tão difícil assim, entende? Entendo. Então, sua vida já foi uma polêmica para você falar sobre isso, digamos assim. Sim, eu sempre fui muito rodeado de várias polêmicas. Minha mente sempre foi muito divergente, no sentido de ser muito crítico. E isso gera polêmica, né? Você não ser Gera. conivente com tudo que você escuta ou vê. Max, quando e como engajou o seu trabalho? Tipo, a primeira coisa que deu certo no seu trabalho de influência digital. Uhum. Olha, o primeiro trabalho que eu vi que, o primeiro vídeo que eu fiz que eu sei que explodiu de certa forma, tanto para as pessoas quanto para mim, porque eu me surpreendi com os números, foi num vídeo resposta. Eu já criava conteúdo antes, estava assim com uns 20 mil, 18 mil, uma coisa assim, e o rapaz falou que meu cabelo era bombril. Aquilo me incomodou, aquilo me revoltou. No início da internet eu não estava acostumado com hate, então eu estava encontrando a forma de lidar com eles. Então eu respondi a eles sempre com muita revolta, e alguns ainda respondo com muita revolta, porque eu não tenho sempre paciência. E as pessoas se viram no meu discurso, no sentido de entender o que eu disse e concordar com o que disse, e no sentido de que, se fosse com essas pessoas, elas também gostariam de ter dito o que eu disse. Então esse trabalho, esse vídeo me marcou demais da conta. Entendi. O Massa. que você sentiu no seu primeiro hater? Meu relacionamento com haters sempre foi muito problemático pra mim, no quesito de que, de certa forma, até certo ponto, o hater pra mim inflava meu ego, no sentido de que eu consegui incomodar tanto uma pessoa a ponto dela querer me odiar. Existia um comentário muito engraçado que eu sempre lembro da risada de um cara que falou que o objetivo dele era me pegar, me sequestrar, me colocar dentro do helicóptero e me jogar lá de cima. Uma criatividade assim, absurda. Esse comentário é muito engraçado. Mas depois de ter entendido que quando se trabalha com a internet você não pode ser dominado pelo ego, porque isso te cega em alguns pontos, eu comecei a ver o hater como ferramenta de engajamento. Então por isso que muito do meu conteúdo é respondendo hater. Hoje em dia não tanto, porque de certa forma eu eliminei meus haters respondendo eles. Ou eu venci pelo cansaço eles, ou eu realmente fui uma ferramenta de mudança nesse sentido pra eles. Mas meu relacionamento com haters é mais ou menos isso. Entendi. E teve algum hater que te deixou realmente magoado? Alguém que você não esperava, talvez? Escuta, existe, né, um rapaz no TikTok, ele é um homem mais velho, um homem negro, arquiteto, tem uma excelente dicção, muito bonito também, escritor inclusive, só que nossas ideias não batiam em absolutamente nada, e ele tinha uma questão de sempre falar sobre mim, sempre costurar os meus vídeos, sempre me colocar no perfil dele, me respondendo, falando umas coisas totalmente distorcidas sobre o que eu dizia, e isso começou a me incomodar, e eu respondia os vídeos dele me respondendo, e isso formou um ciclo tão cansativo que eu quis dar uma pausa nisso. Aí eu fiz um vídeo, falei, esse vídeo não tem como ele refutar, não tem como ele responder. Aí ele gravou outro vídeo extremamente apelativo que me deixou muito ofendido. Na época, eu trabalhava no telemarketing. Telemarketing, você tem ferramentas de pesquisa. Isso é muito errado, gente. Não façam isso. Eu encontrei esse cara pelo telemarketing e eu liguei pra ele. Eu falei, moço, por
favor, eu não aguento mais. Isso tá cansativo. Eu não sei o que você quer de mim. Porque eu te respondo devidamente, te chamo pra conversar no privado, você não quer saber de mim. Parece que você tá fazendo isso somente por views. E eu não trabalho somente por views, eu trabalho com a mudança. Cada pessoa tem algo que quer, que deve ou pode ser mudado. E fazer isso abertamente, às vezes, não vai de acordo com as coisas que eu gosto. Então, se você quer palanque, se você quer um show a céu aberto, você vai fazer isso sozinho agora. Porque eu não aguento mais te responder em vídeo. Eu não aguento mais você. Essa foi a história de hater mais maluca que eu já tive. Depois disso, ele nunca mais falou sobre mim. Eu imaginei o filme na minha cabeça aqui agora. Pra você ter uma noção de como esse cara conseguiu apertar a minha mente. E olha que quando ele surgiu, eu tinha lidado com muito hater. Umas histórias bem malucas mesmo, mas esse cara eu tirou do meu sério. Bom, você tem grande parte de seu público adolescente, pelo que eu percebi. E adolescentes, muitas vezes, são coisas que a gente quer longe. Talvez. Tem alguns preconceitos, assim, porque uma pessoa consegue generalizar todas. Como é pra você essa parte de generalizar as pessoas e como você lida com essa situação para tentar não afetar as outras pessoas que valem a pena? Já falei exatamente sobre esse ponto no meu perfil. Eu tenho muitos seguidores que são jovens, adolescentes, até menos que isso às vezes. E eu não sei o que acontece com essa faixa etária. Não vou generalizar, mas no sentido de que eles querem criar algo que não tem que ser criado em cima de determinado ponto. No sentido de que existem coisas que são fato. No sentido de não ofenda o seu amigo. Isso é errado. Existem pessoas adolescentes, que eu lido diariamente, que gostam de simplesmente ofender por ofender. E eu vejo isso como falta de maturidade. Entendo que isso é resultado de uma pessoa estar em formação, estar aprendendo a viver em sociedade, mas de certa forma minha paciência, como ela não é ilimitada, me irrita às vezes. Por isso que eu fiz um vídeo uma vez dizendo que eu tô trabalhando nesse meu preconceito com adolescentes. Porque até esse vídeo eu falava abertamente que eu odeio adolescentes. Mas isso batia muito comigo, porque a maioria dos meus seguidores são esse público. E são pessoas totalmente empáticas, atenciosas, extremamente inteligentes e principalmente críticas. É justo eu xingar todo mundo que se encaixa nessa faixa etária, porque o Charlie D'Amelio 123 foi totalmente racista no meu vídeo, ou foi totalmente inconveniente, sabe? Esse é o meu relacionamento. Ainda estou em desconstrução com relação a isso. E você tem alguma técnica para tentar trabalhar com isso? Uma coisa que eu aprendi na internet bem no início é humanizar meus números. No sentido de que hoje eu tenho 300 mil seguidores. 300 mil pessoas que eu consegui cativar de alguma forma. Eu não consigo enxergar os meus seguidores somente como um usuário, mas sim como uma pessoa que também está em desenvolvimento. Isso me faz despertar uma empatia maior por essa pessoa, no sentido de que, se essa pessoa fosse meu irmão ou minha irmã, eu ia parar, tentar ter mais paciência e conversar nesse sentido, sabe? Então a empatia tem sido a ferramenta principal para me lidar com esse preconceito que eu tenho com adolescentes. E você falou que tem 300 mil pessoas. Agora você me fala, uma pessoa com 300 mil pessoas que faz diferença na vida das pessoas não é um influencer? Eu hoje percebo que sim, ainda estranhando. Eu percebo a influência, recebendo as DMs, respondendo nos comentários e vendo a quantidade de pessoas que compartilham meus vídeos e salvam as publicações do Instagram. Isso me faz perceber a influência que é ser influencer. Como que é pra você ter esse poder na mão de influenciar as pessoas? O que isso muda pra você? E uma questão também, você pode responder junto, é responsabilidade social. Se você tem esse poder, qual que é a tua responsabilidade social a partir disso? Isso é uma baita pergunta. Eu acompanho muitas pessoas que falam sobre isso, né? Que é sobre você ter a capacidade de influenciar. Mas eu também gosto muito de clicar na tecla de que por mais que eu influencie as pessoas, como essas pessoas que eu estou influenciando, também sou uma pessoa que estou num local de falha.
eu sempre penso que eu tenho que ter mais responsabilidade em falar qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de tema tem que ser feito de forma muito cautelosa. Porque você pode distorcer para as pessoas algo que pode afetar outras pessoas de forma muito negativa. No início, eu não tinha essa preocupação, porque eu não me via alcançando esse número de pessoas. Hoje em dia eu já tenho. Então, antes de publicar algum vídeo que eu vejo que pode tratar de um assunto mais delicado, eu busco uma terceira, segunda, quarta opinião para identificar algum erro que eu possa estar cometendo. Quem me ajuda muito nisso são minhas amigas e meus amigos, inclusive, que pontuam algumas coisas que eu deixo passar. O que mudou na sua vida como pessoa agora, depois que você virou um influencer digital? O contato com diversos universos, no sentido de conhecer várias pessoas diferentes. Para mim isso é muito louco. Escutar a vivência do próximo e saber a particularidade de cada um. Conheci muitas pessoas da internet que são minha inspiração hoje, que falam sobre algo parecido e às vezes nem tanto, porque eu sou uma pessoa muito eclética nas coisas que eu gosto. Então, de certa forma, eu ascender dentro do aplicativo me permitiu conhecer mais pessoas que ficam em outras bolhas. E isso agregou no meu pessoal, no sentido de que eu melhorei como pessoa, conhecendo mais pessoas. Eu hoje convivo diariamente com pessoas trans e pessoas não binárias. Nesse sentido, eu evolui muito por causa dessa convivência sobre vários pontos preconceituosos, transfóbicos que eu tinha anteriormente de entrar em contato com essas pessoas, entende? Então, eu acho que o melhor é eu conseguir aprender com essas pessoas que eu entro em contato, que eu tenho contato, e conseguir dividir, de certa forma, com outras pessoas que entram em contato comigo. E na Twitch, você já está conhecendo um grupo de pessoas? Já começou a fazer suas lives, que eu vi que você já tem um públicozinho ali que está seguindo. Como que está sendo para você essa mudança assim para Twitch, para os jogos? Eu falei com você no início que eu não sou organizado, né? E também, antes da entrevista começar, eu falei que eu acho muito legal o trabalho que vocês têm como streamer, porque dá muito trabalho. Quando mescla o fato de eu não ser organizado em Twitch, porque esse site precisa de uma certa organização, eu sou muito ruim. No sentido de que eu falo para os meus seguidores que eu vou abrir live jogando Five Nights sexta-feira. Sexta-feira eu não abro. Por quê? Eu arrumo outra coisa para fazer. Porque eu tô acostumado com essa questão de por trás das câmeras e não do ao vivo. Que é, eu gravo a hora que eu quero, quando eu quero e publico a hora que eu quiser. No ao vivo não tem essa questão. É ponto marcado, ponto marcado. Você marca o horário e fica até X horário. Então eu tô aprendendo ainda a ser streamer. Comecei a abrir lives, abri durante uma semana inteira, durante 3 dias. Falei, uau, evolução. Porque antes eu nunca faria isso. Mas eu já esfriei de novo. Então eu quero tentar fazer isso de novo essa semana que vem. Se der certo de alguma forma. Mas é um dos meus sonhos. Então acho que eu tenho que insistir mais. Por isso que eu disse que às vezes, na sua pergunta, eu desisto muito fácil. Entende? Entendo. Então assim, a próxima pergunta. Você como influencer, como é pra você isso como profissão agora? Não como pessoa? É muito louco. Porque pensar nisso, no sentido de viver com isso, eu não tô acostumado. Não tô acostumado a trabalhar com algo que eu gosto de fazer. Então, de certa forma, eu vejo muito potencial. Eu tenho muita vontade. É o meu sonho atual. Mas às vezes eu também fico um pouco receoso, com o pé atrás. Porque eu sou uma pessoa muito pessimista. Tanto que quando as coisas boas acontecem, eu me surpreendo. No sentido de que eu não estava esperando que fosse ter esse tipo de resultado. Então, eu receber, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, é uma coisa ainda surreal para mim, que eu já consegui receber algumas pequenas doses, porções disso, dessa sensação. Bom, isso é uma coisa bem legal, mas agora a gente vai pra uma brincadeira pra deixar descontraído. Tá. Tá preparado? Tô preparado. Agora, você vai vender alguma coisa pra gente aqui, pra mim, no chat. Essas varetas de brincar de criança, sabe?
Essas varetinhas têm que ser vendidas, mas tem o briefing. Você não pode falar a palavra diversão, criança e brincadeira. 3, 2, 1, valendo. Então, se tratando do Bertuani, tudo tem que ter um contexto e um porquê. No caso hoje, eu tô fazendo uma publi de um pega-varetas. Mas o que isso tem a ver com o meu conteúdo e por que essa marca me chamaria para fazer isso? A questão é que quando você usa determinada coisa, você tem que saber de onde e por que ela vem. No caso do Pega-Varetas, ele surgiu no século V, um jogo que partiu e foi escrito por budistas. No século XIX ele surge novamente na Inglaterra como o famoso Pega-Varetas. O caso sobre esse jogo é muito interessante, porque além da brincadeira que ele te permite ter, você precisa ser muito resiliente para determinados pontos, inclusive mover os pauzinhos sem que haja a mudança do outro lado. E isso, de certa forma, diz muito sobre o meu conteúdo, sobre mover determinados pontos, sendo coerente com os anteriores e não prejudicar os seus futuros. No mais, eu recomendo esse jogo como uma forma de vocês interagirem com determinados grupos de pessoas. E isso foge de qualquer tipo de estereótipo de faixa etária. Eu quero que vocês se divirtam e consigam explorar um pouco mais sobre esse jogo, ainda mais sabendo o contexto histórico dessa brincadeira. Pega-Varetas, by Capcom. E 25 segundos. Só isso? Meu Deus, pareceu uma eternidade na minha cabeça. Você falou a palavra brincadeira no meio do caminho. Falei? Ai. Falou. Mas vocês comprariam, guys. Ele não passou pelo chefe do Pega-Varetas. Mas tudo bem. Bom, agora eu quero saber um pouquinho do seu trajeto, Max. Quais foram os momentos mais difíceis e os momentos mais gratificantes desse seu trajeto até hoje? Momentos mais difíceis da minha trajetória. Tudo que diz respeito à minha infância é muito nublado no sentido do eu. Eu conhecia todo mundo, sabia quem era minha mãe, sabia quem eram meus pais, conhecia meus avós, mas eu não sabia quem era eu. Isso, de certa forma, batia muito com minhas ideias, batia muito com minha autoestima. Falei sobre hoje, eu sempre ter me achado uma criança muito feia na minha infância, e isso, de certa forma, sempre me deixou muito tímido. Uma coisa que me marcou muito foi quando eu tinha um projeto na igreja, quando eu estava na igreja ainda isso. Era um projeto com os jovens, em que o objetivo era a gente ter um canal, acho que era no Twitter ou era no Instagram, para postar vídeos, postagens religiosas e tudo mais. A gente juntou todo mundo para todo mundo fazer um vídeo. Aí quando falaram que teria que fazer um vídeo com todo mundo, mesmo que eu não fosse o foco principal, eu pirei da cabeça. Fiquei muito nervoso. Fui pro banheiro, me tranquei e chorei a beça. Aí eu fiquei com vergonha por estar naquela situação, chorando por algo que era muito básico. Fiquei chateado por eu me sentir tão feio a ponto de não conseguir aparecer na câmera. E fiquei chateado a ponto de eu ser totalmente incapaz de falar para uma câmera e saber que todos ali, mais de 10 jovens, saberiam daquilo. Aquilo me marcou muito, porque mostra a minha evolução como criador de conteúdo. Porque para mim hoje, tá ao vivo, falando com você, foi uma evolução muito grande. Foi um trabalho muito difícil pro meu pessoal. E os momentos mais gratificantes? Teve algum que você falou assim, meu Deus, cheguei no meu auge, mesmo que não seja o auge? Tipo, na hora que você recebeu aquele momento, você não sabia onde caberia tamanha alegria, talvez? Tem um momento que eu gosto muito dessa história, que foi o dia que eu fiz uma brincadeira com a Thaís Araújo e com o Lázaro Ramos. Eu fiz isso no meio do meu perfil, já acho que eu tinha 100 mil, 90 mil seguidores. Fiz brincando, falando que eu era filho deles. Porque eu era bonito e inteligente como eles. Porque eu me via muito neles desde sempre. E eles viram essa postagem. Aí eu tava indo trabalhar e meu celular começou a apitar. Quando eu fui ver, dezenas de milhares de seguidores, não sei se é o número certo, mas muitos seguidores no meu celular, no meu Instagram. Quando eu fui ver o que tava acontecendo, meu Deus, o que aconteceu? Thaís Araújo e Lázaro Ramos repostaram meu vídeo que eu fiz brincando deles no perfil do Instagram deles.
Inclusive, eles ainda me seguem por causa disso. Consegui conhecer várias outras pessoas famosas, como a Gabi de Pretas, que me segue, alguns atores globais que comentaram, falando sobre a minha inteligência, minha dicção, brincando também comigo, sabe? Eu apareci na revista Caras por causa dessa brincadeira. Foi muito engraçado. E eu tenho uma gratidão muito grande por esse momento, porque aumentou muito os números dos meus seguidores no Instagram, mas eu fico mais feliz ainda porque as pessoas que chegaram até mim no Instagram não foram embora. Então eles chegaram pelo Lázaro e pela Thaís, e de certa forma eles ficaram por mim, o que mostrou: Max, você é bom nisso, de certa forma. Então esse momento me marca muito, ainda me marca. Agora, eu quero que você instigue as pessoas que estão aqui, que vão ver que vai ver o vídeo no YouTube depois. Tem algum spoiler pro final do ano, pro ano que vem, que você vai trazer? Não precisa dar todos os detalhes, mas instigue eles a te seguirem para esperar esse momento também. Existe uma coisa que vai ser a maior mudança da minha vida. Vou até falar mais por causa dos meus pais. Mas é uma coisa que eu sempre prezei muito, foi a privacidade e autonomia. No caso, eu moro com os meus pais. Então, quem sabe até o final do ano, aonde que eu vou estar e como eu vou mostrar isso para os meus seguidores. Aguarda esse momento, quero vlogs. Aguardem esse momento. Max, o que você deseja transmitir com o teu trabalho para as pessoas que veem seu trabalho? Tipo, eu quero transmitir tal mensagem. Se transmitir, tá certo. Isso aí é uma coisa que eu sempre penso muito. Meu objetivo com o meu trabalho é sempre passar para as pessoas pequenas moedas de conhecimento. Moedas de conhecimento porque elas têm o seu valor e elas passam de um para o outro. Então, se eu consigo ensinar uma coisa básica para você, que numa roda de conversa, numa cervejada, numa festa de aniversário, você vai conseguir passar para outra pessoa, eu vou estar muito feliz. Não precisa nem me citar, porque eu não sou formador da maioria das ideias que eu posto. Mas só de saber que eu fui o propagador desse fato, dessa forma de desconstrução, eu fico muito feliz. Muito feliz. E agora sobre suas publicações. Já teve alguma que você se arrependeu de ter feito? Que você talvez excluiu? Sim, existem 2 publicações, mas são casos um pouco diferentes. A primeira publicação eu tive que excluir. Foi no começo do meu perfil, inexperiente e às vezes até mesmo irresponsável. Eu publiquei uma fake news. Isso é incoerente comigo em vários sentidos, desde o sentido de que eu odeio quem faz, mas não odeio quem propaga, porque são vítimas no caso. Mas eu, como criador, porta-voz e referência, naquele momento, teria que ter feito uma pesquisa mais a fundo ou simplesmente não ter falado sobre algo que eu não tinha total conhecimento. O outro vídeo foi também uma fake news. Foi uma meia-verdade, na verdade. Uma meia-verdade que eu, em vez de apagar, decidi no futuro, depois de ter entendido, pegar um trecho desse vídeo e me corrigir, para as pessoas assim não verem somente aquela ideia, mas verem de fato o que as coisas são, sabe? Eu vou colocá-lo numa situação desagradável agora. Uhum. E vamos ver como seria a reação dele. Tá. Vamos supor que você saiu de casa para um passeio onde tem várias pessoas. Tipo shopping, um lugar onde tem uma acumulação de pessoas. Um fã te reconhece, é muito teu fã e foi falar com você. Aí ele fala que gosta dos teus conteúdos, ele aborda temas que você gosta e tá ali no bate-papo vai, bate-papo vem, e ele te assedia com a mão em uma parte do corpo. Só que tá no meio de várias pessoas e ele finge que não fez isso e começa a rir e brincar com outras coisas. Qual é a tua primeira reação ali no meio dessas pessoas? Eu, naturalmente, sou uma pessoa que não gosto que invada um espaço pessoal. Tem uma barreira invisível. Se você atravessar ela, a primeira reação vai ser me afastar instantaneamente. Isso é um reflexo natural meu. Então, nesse caso,
a primeira coisa que eu faria seria afastar essa pessoa. Pra minha segurança, porque eu levo isso muito a sério. Mas é meu seguidor. Nem precisaria ser meu seguidor ou meu fã pra isso. Mas eu conversaria a respeito. Impor limite é algo que eu gosto de fazer muito. No sentido de que não encoste em mim. Eu não gosto que você encoste em mim sem a minha autorização e ainda mais dessa forma. Tenho de ser muito claro com as coisas, principalmente coisas sérias, para não gerar margem para falsa interpretação. Então, nesse sentido, eu gosto muito de ser direto. E essa seria a minha reação. Me afastar, cortar o que a gente estiver conversando na hora, seriamente dizer: não encoste em mim. Eu não gosto que você encoste em mim sem a minha autorização, e ainda mais dessa forma. É muito desconfortável. Aí eu contextualizaria. Mas você sabe por que isso é desconfortável? Porque eu levo muito a sério o meu espaço pessoal. Para você encostar em mim sem minha autorização, quer dizer que isso faz você se sentir no direito de tal coisa. E isso desperta vários gatilhos da minha infância, onde pessoas se sentiam no direito de encostar em mim sem a minha autorização. Por mais que eu fosse criança, eu ainda era um indivíduo. E hoje, com 20 anos, você fazer isso me traz memórias assustadoras em vários sentidos. Aí eu faria mais ou menos dessa forma. Entendi. Já pegaria e já faria ele pensar ali da mesma forma. No mesmo lugar, não importa quantas pessoas estejam ao redor. Interessante, gostei. Exatamente. Próxima pergunta, que é parecida com essa situação. Como é sua privacidade depois de se tornar um influencer? Sair na rua e poder ser reconhecido. Na rua, isso aconteceu pouquíssimas vezes. Eu, particularmente, só me lembro de um caso específico, um caso com desconhecidos. Eu tava andando na rua, indo trabalhar, aí um carro passou buzinando: "Ó, menino do TikTok!" Aí eu: beleza, que legal, muito massa. E esse dia eu fiquei muito feliz. Mas acontece muito com meus amigos, no sentido de meus amigos apresentam eu para os pais e amigos dos meus amigos. Então, quando eu ia pra rolê, os amigos, os pais das pessoas me reconheciam. E eram muitas perguntas e tudo mais. Sempre levo de forma muito amistosa, isso não é nenhum problema pra mim falar sobre isso no rolê e tudo mais. A minha privacidade ficou intacta. As pessoas ainda sabem do que eu quero que elas saibam. E é isso. Bom, tem uma perguntinha do Tix pra você. Tem algum tabu ou tema do qual nunca falaria publicamente? Tem sim. Qual e por quê? Quando a gente fala de relacionamento hoje em dia, é um tabu muito grande. Quando eu falo relacionamento, eu falo totalmente dentro da legalidade, tá, gente? Não interpretem isso errado. Mas uma coisa que eu evito de falar sobre a minha vivência é sobre o fato de eu ser uma pessoa que já me relacionei com pessoas bem mais velhas que eu. Porque isso gera muita falta de interpretação, gera muito tabus, e como eu digo, quando é algo relacionado a relacionamentos, que é algo extremamente íntimo. Desde que você não esteja prejudicando alguém, esteja desrespeitando a lei, que é extremamente importante para nos proteger, em alguns casos, você tem que insistir no que você quer, né? Mas eu não gosto muito de falar sobre isso, porque isso leva muitas más interpretações sobre mim, e também não exponho essas pessoas que eu já me relacionei, porque também gera muitos problemas para essas pessoas, porque isso ainda é um tabu muito grande. Basicamente, relacionamento com homens mais velhos, homens em específico. Mais alguém tem alguma perguntinha para ele? Vou esperar algum tempinho. Enquanto isso, eu quero que você passe uma mensagem. Uma mensagem para as pessoas que te admiram, para as pessoas que se espelham em você e para quem está seguindo teus passos para entrar nesse mundo. Talvez para falar de assuntos parecidos ou assuntos diferentes, mas na mesma abordagem de você. Que mensagem você passa para essas pessoas? Vou falar sobre o técnico e sobre o pessoal. Do método técnico, se você quer trabalhar com a internet, se você quer falar para a internet, seja diferente, seja você como indivíduo. A gente, hoje em dia, tem na internet um problema muito grande, que é vários conteúdos parecidos e que geram muito engajamento. Mas a questão é, a que custo?
Quando eu entrei na internet, minha proposta era ser diferente das coisas que as pessoas fazem. Isso vai da minha edição até os temas que eu abordo. Temas que eu não vi as pessoas falando e que eu gosto de ir atrás para discutir a respeito. Então seja divergente. Às vezes é muito importante você ir contra a correnteza para você se destacar. Isso profissionalmente te ajuda você a se aproximar de marcas. Eu já consegui entrar em contato com a própria Netflix. Já consegui entrar em... Hoje, essa semana, eu recebi um recebido que eu não estava nem esperando de uma marca de skincare. Aí eu me pergunto, se eu fizesse igual todo mundo, eu seria notado dessa forma? Então, de forma técnica, quando você quer trabalhar com a internet, faça ao seu modo. Às vezes é muito bom ser influência e não só influenciável. Mas você pode ser os dois e é importante que você seja os dois, dependendo da sua influência. Agora sobre o pessoal. Seja um agente transformador. Eu usei essa palavra na minha formatura do ensino médio, que é muito importante a gente formar opinião, formarmos pessoas para ser agentes transformadores, no sentido de que nós faremos pessoas serem extremamente críticas, pessoas que raciocinem, racionalizem, critiquem as coisas. Não somente ser conivente, não somente engolir tudo para dentro, mas entender do porquê das coisas. Eu acho que a frase do meu Instagram é: já questionaram algo hoje? É um exercício que você tem que fazer. Escutar uma música do seu artista favorito, tentar buscar a referência por trás dela. Se você gosta de Aurora, em que referência se baseia as características do canto dessa artista? Quando você escuta Baco, do que ele está falando quando o nome da música é Capitães de Areia? Seja crítico, questione as coisas, sabe? Agora, pra finalizar, eu quero que você milite em cima de uma coisa que está muito em alta hoje em dia. Mas uma militância que faça as pessoas pensarem. Você posta uma foto, talvez sem camisa, porque você gosta do teu corpo. As pessoas vão lá naqueles comentários: sentava, gostoso, não sei o que. Por mais que você deixe explícito que não quer. Milite em cima disso agora pra nós, senhor Max. Tá, quando a gente fala de... Se no caso é uma foto minha, eu publico a foto dessa forma e eu tenho esse tipo de comentário, não tem como fazer um recorte, né, de raça. Eu sou uma pessoa preta. E isso, de certa forma, bate com muitos pontos que a sociedade reproduz, que é a desumanização de corpos pretos e a hipersexualização dos mesmos. No sentido de que pessoas pretas, historicamente, durante muito tempo, foram vistas como objeto sexual, objetos de satisfação, qualquer coisa menos humanas. Desde máquinas de trabalho até bonecas infláveis. Vou falar nesse sentido com o intuito de desumanizar, né? Então, eu não vejo com bons olhos esses tipos de comentários. Eu sempre gosto de questionar. Se eu fosse uma pessoa branca que fizesse uma postagem artística com essa forma de expressão, se eu receberia esse tipo de comentário em específico. E esse tipo de comentário fica ainda mais prejudicial, fica ainda mais racista quando a pessoa envolve o tamanho do falo e essas coisas. Porque é um estereótipo muito chato e que é um estereótipo que só existe na cabeça das pessoas que reproduzem esse preconceito e esse estereótipo, sabe? Quais jogos você joga, Max? Quais jogos eu jogo? Eu jogo muito Genshin Impact, infelizmente League of Legends. Jogava muito DBD, não jogo tanto. Jogo God of War, jogo Dead Cells, às vezes, muito raramente. Já joguei Red Dead Redemption 2. E atualmente tem no meu desktop The Witcher 3 também. E só. Por enquanto só esses. Eu prefiro mais o Dead by Daylight League of Legends. Do resto eu gosto de assistir, não de jogar. Mas é isso, Max. A gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Se tiver alguma mensagem que você queira falar, é agora ou nunca. Quero mandar um beijo pra minha amiga Narizinho, pra minha amiga Margarete, pro meu amigo Breno, que provavelmente tá assistindo nesse momento. Se não estiverem, não tem problema. Mas um abraço pra todo mundo. Se tiver algum seguidor meu aqui também, muito obrigado por ter vindo. E é isso, gente. Obrigado, Cap, principalmente você, pelo convite. Então, um beijo e até logo, guys. Tchau, gente.